cara pra se dignar aí numa atividade dessas, assim, o cara tem que ter um mínimo de confiança, né? E o mamãe foi lá apanhar dos caras, mano. A maior parte do tempo ele tomou porrada, cara. Eu imagino que o MBL agora deve estar num processo de redução de danos, né? Processo de redução de danos para tentar recuperar aí o filme queimado do Mamãe Falei. Se bem que o MBLer médio é muito burro, né, cara? Então talvez eles até acham que o Mamãe Falei tenha ido bem. E até faz sentido, porque o Mamãe Falei começou a chorar por causa desse debate antes do debate ao ar. Então, porque ele já sabia que ia dar merda, porque ele viu que ele tomou uma ruim, e ele já tava tentando correr na frente, preparar ali a turminha pra relevar as cagadas dele. Enfim, vamos ver aqui um pedacinho. Vocês vão entender o que eu tô falando sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Tudo Val e eu tô na zona de fogo com 20 esquerdistas. A minha primeira frase é: eu quero rasgar a CLT. É óbvio que quando você ouve essa frase, você pensa, lá vem o defensor de patrão, lá vem o explorador de CLT. Justamente o contrário. Eu acho que a CLT hoje, ela prejudica muito mais o trabalhador e a economia como um todo do que ajuda as pessoas que querem arrumar emprego, melhorar os seus salários, melhorar suas condições de trabalho e sonhar com um futuro melhor. Prazer te conhecer, cara. Prazer. E aí, como é que tá? Beleza? Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor, streamer e músico. Vamos lá. A CLT ela tem 922 artigos. Esses artigos, essas leis, regulam a relação de emprego no Brasil. Qual especificamente você quer acabar e por quê? Vamos lá. Na verdade, eu acho que a CLT ela tem um espírito errado. O espírito da CLT ela veio no início do século XX, você sabe, de uma forma que hoje é completamente arcaica. Nós não trabalhamos mais numa sociedade, infelizmente, né, industrializada. E hoje as relações de trabalho elas são muito engessadas para a realidade que a gente tem hoje. Então, eu diria para você o seguinte: a gente tem que rasgar a CLT e entender como que hoje no século XXI as relações de trabalho são feitas. Eu diria que eu poderia começar com uma provocação para você, que eu já vi você falando, por exemplo, de FGTS, né? Você diz muito que o FGTS ele é importante porque nenhum país se desenvolve sem poupança. Concordo com você, apesar de achar que o FGTS é a pior poupança que pode existir. Primeiro que ela é compulsória, sai do bolso do trabalhador, né? Não sai do empregado. E segundo que ela é muito engessada, ela é simplesmente para habitação. Então a minha provocação é a seguinte: como é que você pode dizer que um imposto para o funcionário, um imposto, porque isso é imposto, não é um direito, um imposto para o funcionário ajuda ele a crescer uma vez que o rendimento perde para todas as outras opções que ele pode ter no mercado? Então um dos problemas da CLT que você enxerga é o FGTS. Um deles. O problema é que o FGTS não está na CLT. Não, mas não importa. Você falou que quer rasgar a CLT. Sim, cara. E você me trouxe o problema do FGTS. Não, o FGTS está fora da CLT. O FGTS é uma lei... A CLT, quando a gente fala de CLT, eu tô falando de todos os direitos trabalhistas. Então a afirmação sua você não quer rasgar a CLT. Óbvio, você tem um problema com uma lei específica que é do FGTS que está fora da lei. Não é com uma lei específica, são várias leis específicas. A regulação... Ele não gosta de direito trabalhista, ele acabou de dizer ali. Eu vou deixar um pouquinho mais, depois eu faço meus comentários. Aliás, assim, parabéns pro Tamir foi muito bem, né? Começou o debate já muito ruim pro Mamãe Falei, né? Então, assim, parabéns pro Tamir que já começou botando o Mamãe Falei no lugar dele. Mas depois eu comento sobre esse trecho aí. Vamos assistir o finalzinho. Mas você citou uma lei específica que não está na lei. E a sua afirmação foi que você quer rasgar a CLT. Tudo bem, então, se minha frase foi imprecisa... Não, uma pergunta muito específica, assim, você encontra um problema na consolidação das leis do trabalho, ou seja, um conjunto de leis, especificamente 922. Sim. Aí eu perguntei assim, me cita uma lei ou algum problema, alguma coisa que você quer fazer na relação de emprego que a lei, CLT, esse conjunto de leis, não permite. Aí você me citou uma que tá fora. Vamos lá. Fora dessas 922. Tudo bem. O seu problema é outro. Meu problema é outro. Tudo bem, ponto pra você. O FGTS estava fora da CLT. Mas de qualquer forma eu posso dizer o seguinte pra você. Como é que eu posso ter um trabalho hoje flexível se eu não consigo ter uma relação de flexibilidade, por exemplo, de horários? Por exemplo, vamos supor que você tem um bar. E nesse bar eu quero contratar 3 vezes por semana, mas só essas 3 vezes. Por que necessariamente eu tenho que pagar o FGTS? Por que necessariamente eu tenho que pagar todos os impostos que vêm com isso, dobrando o custo? Aliás, às vezes até triplicando se você colocar o custo dos processos de trabalho. Vamos voltar. Não, o funcionário pagar para... Sim, o funcionário não, a gente pode discutir especificamente. É por isso que eu perguntei para você. Qual especificamente? São vários. Não, então, assim, o FGTS não está dentro da CLT. Você mesmo já concordou. Mas, aí agora você está falando sobre a regulação de trabalho. Artigo 4.2, trabalho intermitente. É possível fazer. Você pode contratar as pessoas, ter uma relação de emprego com a pessoa. E aí você vai pagar proporcional. É isso. Também foi muito bem. Depois eu vou colocar a minha visão, mas vamos terminar esse trecho aí, porque, enfim, foi irretocável. O Tamir estava com o assunto na ponta da língua, tá? E, porra, pretensão do Mamãe Falei, saca? Tamir é um cara competente, é um trabalhista, tem um trabalho já na rede social há bastante tempo. É a linha dele, saca? É jogar no campinho dele, entendeu? Então, assim, ficou muito fácil pro Tamir, por quê? Porque é o assunto que ele domina, que ele conhece, que é da linha dele, e que o Mamãe Falei, nós vamos entender uma parada também, galera. O Mamãe Falei, ele é um farsante, gente. Ele não é um bom debatedor, ele é um bom enrolador. Ele consegue ter alguma vantagem na base da autoconfiança, na base da retórica, mas somente contra adversários despreparados, inseguros. Ele apanhou geral no debate. Nós não vamos ver todo o debate aqui, é longo,
Tá? Mas essa vibe que a gente está vendo aqui no início foi a vibe do debate. Teve alguns momentos que ele conseguiu um pouco melhor, mas no geral ele foi isso aqui, tá? Foi essa vergonha que vocês estão vendo ele passar na frente do Tamir. E ter jornadas intermitentes. Por exemplo, você citou o exemplo do bar. Contratar 3 vezes a semana, tem quanto tempo? Mas não pode. Pode. Artigo 443, novamente é uma informação falsa. Artigo 443. Quando você olha o resto do mundo inteiro regula suas relações de emprego. A CLT no Brasil regula a relação de emprego, não é relação de trabalho. Emprego é uma das relações de trabalho. Tudo bem. A prestação de serviço, por exemplo, hoje. Assistência, outra coisa. A CLT hoje, ela regula as relações de emprego. Isso. Como é que hoje eu, por exemplo, posso contratar uma pessoa que seja, por exemplo, um técnico de TI, sem que ele caia na CLT e sem cair na pejotização? Não tem como, cara. O cara, às vezes, ele precisa fazer uma manutenção, por exemplo, domingo de manhã. Você tá misturando as coisas. Calma aí, que você fez a afirmação que você quer acabar com a CLT. Sim. A CLT, ela regula a relação de emprego. O PJ, ele é um prestador de serviço. É uma pessoa jurídica prestando serviço para uma outra jurídica. Essa é uma outra relação de trabalho. Por que existe isso? Porque é uma outra relação de trabalho. Por que existe essa outra se a CLT não abarca ele? Porque uma sociedade... Não, a sociedade existe... Toda sociedade existe diversos tipos de relação de trabalho. Sim. Diversos tipos. Por exemplo, uma relação de trabalho pode ser uma relação societária. Também uma relação de trabalho. Uma relação cooperativa. Também uma relação de trabalho. Também, vamos lá. Eu já vi você falando em vários vídeos seus que as pessoas estão se pejotizando. Isso é uma coisa negativa. Isso é mesmo. No mundo inteiro, o mundo não vai para pejotização. O mundo inteiro prefere relações de trabalho que sejam relações de emprego. O fato é o seguinte, por que aqui no Brasil você tem uma extrema pejotização? Porque as pessoas querem fugir da CLT. Não tem extrema. 35% das pessoas estão embaixo de relação de emprego e 7% em relação de pejotização. Nós estamos numa crescente de pejotização que nenhum lugar. Eu concordo, a gente pode discutir sobre isso. É que assim, vamos lá. Outra coisa, a maior parte das pessoas hoje está na informalidade. Por que as pessoas estão na informalidade? Justamente o contrário. Eu quero que as pessoas sejam mais formais. Eu quero que as pessoas estejam dentro do trabalho formal. O problema é que hoje a formalidade dita que ela tá, ela expulsa as pessoas. Isso é um fato. Isso não, antes de fazer o juízo de valor sobre se isso é bom ou ruim, existe um dado aqui. O dado é, hoje as pessoas estão indo para a informalidade. E essa está numa crescente. Esse dado está numa crescente. Isso é um fato. Vamos fazer um juízo de valor a partir desse fato. Se a formalidade é boa, por que as pessoas estão fugindo dela? Então, tem duas características nesse ponto. Um estudo da FGV, publicado há pouco tempo pelo professor Nelson Marconi, ele fez essa segregação e viu sobre a questão do salário. Aí eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você acha no Brasil que a mão de obra, via de regra, ela é qualificada ou ela não é tão qualificada? Ela é desqualificada. Ela é desqualificada, concordamos nesse ponto, correto? O que esse estudo constatou? Quando você tem uma relação de PJ, geralmente, você tem um alto nível de qualificação. Sim. E nesse alto nível de qualificação, acaba acontecendo um processo de demanda. Ou seja, as empresas precisam desses profissionais qualificados, porém tem uma quantidade menor de profissionais. Tudo dizendo aqui, não sou eu falando. Não é só isso. Quando você vai contratar um profissional qualificado, o peso da CLT ou o peso das relações de emprego, use o termo que você quiser, são tão pesados que você expulsa essa pessoa. Exatamente, de lá. Mas é o que eu tô querendo explicar pra você. O estudo mostra justamente o contrário. O que ele mostra? Que as pessoas estão indo pra CLT? Não, vou explicar pra você. O pessoal que vai para a pejotização tem uma característica específica, que é o quê? Mais qualificação. Alta qualificação, então tem muita pessoa procurando esse tipo de trabalho e poucas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Por isso que, mesmo sem a regulação, as pessoas, esses profissionais qualificados, eles conseguem, através dessa força de demanda, negociar os preços em situações melhores que não desencadeia em vulnerabilidade. Entendi. Tamir, vamos concluir o estudo. O trabalhador esteja formalizado. E o que eu entendi do que eu falei é isso. Tipo assim, ele não é contra o trabalho informal, né? Aliás, ele é contra o trabalho informal, ele não quer essa relação de pejotização, mas a solução para ele é reduzir a proteção ao trabalhador. Então, ele não vai preferir ir para pejotização ou para o trabalho informal, né? E vai ficar no trabalho formal se esse trabalho formal proteger menos o trabalho. Né? E assim, não tem muita discussão sobre isso aí não, galera. Não tem muita discussão. Eu diria assim, ó, todo trabalhador vai preferir a CLT se as condições forem iguais. Por exemplo, olha, você vai ter 3 mil de salário com 40 horas semanais de carga horária, com ou sem CLT. O que o trabalhador prefere? O trabalhador, 100% deles vai dizer, não, eu quero 3 mil, 40 horas CLT. Porque a outra opção é 3 mil, 40 horas sem CLT. Se a opção for essa, o que vocês acham que o trabalhador vai escolher? Ter direito a férias, ter fundo de garantia, ter direito a hora extra, ter, enfim, todas as garantias, né, do conjunto de leis trabalhistas, ou não ter essas garantias. Ele só vai preferir não ter essas garantias se a proposta de renda for muito diferente. Olha, por que eu vou para informalidade? Não, porque na informalidade eu vou ganhar 3, 4, e no trabalho formal eu vou ganhar salário mínimo. Bom, aí eu vou ir para a informalidade, mas não é porque eu quero. Não é porque eu acho melhor a informalidade. É porque a renda é maior, entende? Então tem muito mito nisso tudo, gente. E o papo do também foi muito bem. O papo foi esse, olha, a galera continua preferindo o CLT, só que esses são os melhores postos de trabalho que são mais disputados.
E aí qual é o meu ponto nisso tudo? A gente tem que melhorar a estrutura produtiva para que a gente aumente a oferta de postos de trabalho mais qualificados. Seria isso. Tá? Enquanto a gente não consegue avançar num processo revolucionário, quando a gente consegue transformar radicalmente as relações de produção, é o que dá para fazer. Né? Foi um pouco do papo lá que eu tive lá nos Três Irmãos junto com o Cobori, enfim, com a turma lá. Eu acho que essa tese de quanto pior, melhor, flerta com aceleracionismo, tá? Eu acho que não é por aí não, porque o trabalhador, quanto mais alienado, né, quanto mais proletarizado, quanto mais explorado, é mais difícil dele ser conscientizado. Então, não me parece um bom caminho. Eu acho que melhorar a condição de vida do trabalhador no capitalismo também aumenta a nossa chance de que esse trabalhador, que essa trabalhadora se politize, né, se conscientize da sua situação de classe. Então, assim, para melhorar, a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura, a gente precisa de investimento, de política industrial, a gente precisa criar mercados no Brasil para que a gente torne a nossa estrutura produtiva mais sofisticada. Né? Quanto mais sofisticada a nossa estrutura produtiva, melhor a qualidade dos postos de trabalho. Então, melhores salários. É essa a produtividade que interessa para o capital. Né? Quando você tem maior intensidade de capital. E aí você tem melhores salários. Isso, da esquerda até a direita, todo mundo concorda. Onde é que a turma discorda entre esquerda e direita? Em como construir isso. Né? Os liberais ortodoxos vão falar apenas em educação de base, institucionalidade, né? E preferências temporais. E aí nós vamos ter a fórmula para o desenvolvimento, o que para mim é absolutamente falso. O que a gente precisa é de planejamento e criação de mercados. É isso que a gente precisa, porque essa é a experiência que deu certo. Como eu costumo dizer, todos os países capitalistas que ficaram ricos a partir desta fórmula, seja os lá da primeira rodada de desenvolvimento capitalista, seja os de desenvolvimento tardio. A gente não tem desenvolvimento capitalista que fuja disso. E a gente vai ter melhor qualidade de vida para a classe trabalhadora, melhor desigualdade, também conduz a menos problemas sociais, justamente nos países que passaram por um processo de industrialização que melhora a qualidade do trabalho de todo mundo. E como eu expliquei aqui, já reagindo ao corte que estava saindo antes da publicação desse debate na íntegra lá da parte do Mamãe Falei aqui com o Loconte, né? A bobagem lá que o Mamãe Falei falou a respeito da produtividade. É isso, se a gente melhora a produtividade geral do país, né, mesmo serviços não sofisticados também vão ter maiores rendimentos. Porque senão esses serviços não existem numa economia mais complexa, mais sofisticada e que tem um maior número de postos de trabalho mais qualificados. E foi isso que eu entendi dessa parte aqui do Tamir. O que o Tamir tentou ensinar para a Mamãe Falei foi, olha, tem esse papo não de que a CLT prejudica o trabalhador, não tem esse papo não de que a CLT dificulta mais contratações. A gente precisa, e aí é o último ponto que eu vou colocar antes da gente assistir mais um pedacinho só aqui, é o seguinte, galera, o que a gente precisa, na verdade, é melhorar as condições de proteção do trabalho, porque historicamente, o que a gente vê? Cada vez que as leis trabalhistas avançam no sentido de dar mais proteção ao trabalhador, melhora a condição de vida do trabalhador. Sabe esse papo de negociação entre patrão e empregado? Quanto mais isso avança, mais desprotegido fica o trabalhador. Porque não há uma negociação em nível sequer parecido de força para negociar. Por quê? Porque o empregado só tem aquela opção ali de emprego, enquanto que o patrão tem muitas opções de trabalhadores. Então, é uma relação desigual. Então, é óbvio que o trabalhador precisa ser protegido nessa negociação contra o patrão. O patrão, ele só entrega para o empregado aquilo que ele é obrigado a entregar. É isso que a gente tem que entender. Ele só entrega para o empregado aquilo que ele é obrigado a entregar. Se o patrão for obrigado a contratar com uma jornada diária máxima de 8 horas, além disso, só pagando hora extra, ele vai fazer. Porque se ele puder, ele vai contratar 10, 12, 14 horas por dia. Então, todos os avanços na legislação trabalhista no mundo inteiro, eles foram arrancados da burguesia a partir da organização dos trabalhadores. E em todos os casos, a reação da burguesia foi dizer algo parecido com o que o Arthur está falando agora. Vai prejudicar o trabalhador, vai diminuir o número de postos de trabalho, vai quebrar a economia. E nunca isso aconteceu. Ao contrário,
o mercado se ajusta, se adapta. Não é isso que os próprios liberais falam do capitalismo, dessa incrível capacidade do capitalismo de se adaptar? E é isso que ele faz, ele se adapta. Então você cria uma nova lei e o capitalista vai se adaptar. O que a gente precisa não é desmontar a rede de proteção ao trabalhador, a CLT, e de outras leis que também compõem a segurança do trabalho. O que a gente precisa, na realidade, é construir mercados, elevar o nível de renda, industrializar a nossa economia. Aí nós vamos aumentar o número de trabalhadores formalizados no Brasil. É isso que vai acontecer. A discussão não deve ser sobre tirar os encargos trabalhistas da relação de emprego. O que a gente tem que tirar são os impostos sobre o consumo e tributar mais renda, patrimônio. É isso que a gente tem que fazer. O que vai melhorar, ou ajudar a melhorar o nível de emprego, é a redução da carga tributária sobre o consumo. É isso que abre espaço. Não abrir espaço enfraquecendo a proteção do trabalhador na sua relação com o patrão. E é basicamente essa a proposta do Mamãe Falei. Por isso ficou tão chato aqui. Ficou muito chato, hein, gente? Imagina começar o debate dessa maneira. Por isso que ele já estava pedindo desculpa antes do debate ir pro ar. Foi votado. Ai, caramba. Puta, Pra sair? Eu achei que você tava bem pra cara. Eu achei que você tava muito bem, cara. Pô. Ó, Tamir. Achei que você tava muito bem, cara. Vamos ver mais um pedacinho. Cara, calma, gente. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou escritor, sou poeta e eu discordo. Eu quero tratar um pouco sobre o FGTS com você. Fala que o FGTS é um imposto, certo? A noção de que o FGTS é um imposto, ela é um engano. Por quê? Porque o FGTS, na verdade, ele é um fundo de garantia para o patrão, que foi criado pela ditadura militar em 66, certo? Onde o patrão passou a ter um custo maior sobre a folha de pagamento, porque são 8% que o patrão deposita. Aumentou o custo do patrão. A noção de que o FGTS tira dinheiro do empregado ela é falsa. Até porque, durante a implementação do FGTS, o salário mínimo ele subiu, não foi alterado e o empregado ele não passou a receber o salário mínimo. Quer dizer, ele passou a receber o salário, ele continuou recebendo o salário do jeito que estava acordado e o FGTS não onerou essa pessoa. Então o FGTS ele é esse custo do patrão que foi colocado. Sim. E o FGTS, além de servir como um auxílio para caso esse patrão, esse funcionário seja desligado, você também tem o fato de que o FGTS ele é um fundo de crédito. E é por isso que é errado você chamar de imposto. Porque sendo um fundo de crédito, ele serve para fazer financiamento principalmente de moradia, o Minha Casa Minha Vida. 80% das casas do Minha Casa Minha Vida foram financiadas pelo FGTS. E como é que funciona? Se toma o crédito desse dinheiro do FGTS e esse crédito ele é devolvido a juros. Sim. Porque ele é sempre uma garantia do patrão. Logo, o FGTS ele não tem como ser um imposto, visto que a finalidade do imposto é a arrecadação do Estado para que ele cumpra com as suas obrigações financeiras, certo? Sim. E isso não retorna diretamente de novo, porque o Estado ele não devolve o dinheiro do imposto, a não ser por meio de investimento, etc, etc. Você sabe que isso, a partir de 2016, que eles começaram a devolver, inclusive, o lucro do FGTS. Por conta, inclusive, de uma ação minha. O Temer mesmo assumiu, olha, de repente começou a ter um monte de busca por causa disso, que eu saía na rua perguntando para as pessoas simplesmente o quanto rendia o FGTS. Aí eu pergunto para você, como é que você pode não chamar de imposto? Eu nem vou discutir, é uma questão que é até básica, do seguinte, se o patrão vai te pagar 10 e a partir do momento que ele te paga 10, ele tem que te pagar 11, ele vai fazer a conta que você custa 11. Eu nem vou discutir isso, que isso é até muito básico. Mas como é que você pode não chamar de imposto uma coisa que se eu te dou, eu te devolvo menos do que a inflação? Como que isso pode ser algo positivo se eu estou tirando dinheiro de você? Isso é um imposto. Se eu vou fazer habitação, se eu vou fazer hospital, isso é outra questão. A questão é, eu estou tirando dinheiro de você compulsoriamente e não te devolvo o quanto ele rendeu, o quanto a inflação te devolveria no período. Isso é necessariamente um gasto para você, ou não? Não é um gasto porque o FGTS, quando ele é criado, ele onera o patrão. Pensa assim... Sabe o que é o problema dessa discussão do FGTS, que eu não vejo a galera falar? É o seguinte... Isso é uma poupança forçada, gente. Porque vamos entender uma parada. A pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, se ela ganhar 1.600, ela vai gastar os 1.600. Por quê? Porque 1.500 é uma renda insuficiente. 1.600 é uma renda insuficiente. Quando a pessoa recebe 1.500 de salário, mas o patrão é obrigado a depositar 100 numa poupança forçada, ela vai continuar gastando os 1.500, mas ela vai ter um fundo de garantia. Então, para mim, me parece muito bom o fundo de garantia. A ideia é muito boa. Então, em vez de acabar com o fundo de garantia, quem sabe vamos mudar a tabela de correção do fundo de garantia? Vamos garantir aí Selic? Vamos garantir aí inflação? Vamos mudar o cálculo, então, quem sabe? Se esse é o problema. Né? Eu não estou nem entrando no mérito se de fato esse é o problema. Mas se né? Utilizando aqui o argumento do Arthur, então é muito mais fácil a gente resolver isso, né, do que acabar com essa poupança que sempre ajuda o trabalhador, gente. O trabalhador ele não dá bola pro FGTS até ele ser demitido, entendem?
Aí quando ele é demitido, aí as pessoas geralmente valorizam muito o FGTS. Então vamos mudar a tabela de correção, né? Eu também não acredito que haja a necessidade do FGTS para financiar o financiamento habitacional no Brasil. Isso foi criado dessa maneira, que foi o arranjo institucional que se fez na época, tá? Onde os depósitos do FGTS funcionam no balanço dos bancos como o ativo que vai autorizar o passivo, que é o próprio financiamento, né? Mas não necessariamente isso precisaria existir, o banco poderia fazer da forma que ele faz para a concessão dos demais empréstimos, né? A questão é que a própria tabela do FGTS é atrelada à tabela do que vai ser cobrado depois de juros nesse tipo de financiamento. Daria para mudar isso, mas nada disso, e eu nem estou dizendo que tem que mudar, estou dizendo que poderia ser discutido isso, mas o mais importante para mim é você está obrigando o patrão a, além do salário, também depositar um fundo de garantia para o trabalhador. Então, isso é um problema do empregador, não do trabalhador. E é lógico que isso não é imposto. Eu acho que nisso ali, o Barclay, né? Acho que esse é o nome dele. É muito correto. E a crítica do Arthur é, de novo, é a tabela de correção, sabe? Mas vamos entender a importância de ter uma poupança desse tipo quando a renda é insuficiente. O funcionário... Não, eu estou te colocando que quando o funcionário passou a receber o FGTS, antes ele não tinha direito nenhum. Antes era a noção de período de trabalho decenal, ou seja, você só adquiria a estabilidade dentro do seu emprego a partir de 10 anos. É que o FGTS, vamos lá, ele foi criado num outro contexto, que não foi para proteger o trabalhador, foi para se fazer poupança para que o Brasil crescesse, um outro contexto, que eu concordo que a gente tem que ter poupança, não dessa maneira. Mas o fato é o seguinte, a partir do momento que eu arranco o dinheiro do seu bolso compulsoriamente, é compulsório. Não importa se quem tá pagando a guia é o patrão, tá saindo do teu custo, cara. É você que custa isso pra empresa. Mas é o meu ponto, sabe o que é, gente? O patrão paga 1.500 e mais 100 de FGTS, assim, só para ficar didático aqui. Se ele não é obrigado a te pagar o FGTS, ele não vai te pagar 1.600, gente. Ele vai continuar te pagando os 1.500, entendeu? Qual é o meu ponto? O patrão sempre vai pagar o mínimo possível. Veja, se ele tem que, além do teu salário, te pagar o FGTS e ele é obrigado a fazer isso, ele vai fazer isso. Muitas vezes eles não depositam o FGTS, é muito normal, inclusive. Se você acaba com o FGTS, ele não vai pagar para o empregado aquilo que ele deixou de pagar para o FGTS, de depositar lá na conta do FGTS do trabalhador. Isso vai virar lucro do patrão, entenderam, gente? Esse é o problema. Se você não obriga o empregador a pagar FGTS, isso é lucro a mais para ele, não vai pagar mais o trabalhador. Isso não existe, gente. Custo compulsório, ele não é um imposto, Arthur. Justamente claro que não é. Se você não tem a opção de pagá-lo, ele passa a ser imposto, ele é compulsório. Então, se você não gosta do nome imposto, vamos tirar o nome imposto. Que nem o Tamir, ele não gostou da relação de trabalho, falou de relação de empresa, tudo bem, vamos tirar isso. Vamos colocar uma relação de custo, ou o que seja. Eu te dou um dinheiro que eu te devolvo menos que a inflação. Como que isso não é um custo para você? Eu te tirei R$100. Você não comprou uma coisa de R$100 hoje. Daqui a um ano, essa coisa que você ia comprar de R$100 custa 110. Eu te devolvo 103. Como que isso não é um custo para você, cara? Isso não é roubo, né? Não é imposto, não é nada. Agora, então, em vez de discutir o fim do FGTS, quem sabe a gente discute a mudança dessa tabela, hein? Patrão, o funcionário ele não tinha esse direito. O FGTS ele já entra como um direito a mais, porque ele é feito para... É uma estabilidade para o funcionário depois, caso ele saia do emprego. Se ele for demitido... Mas ele vai menos que se estivesse no bolso dele. Você foi votado. Vamos ver esse último aí. Esse moleque foi muito bem também. Ele já tava na... Eu sou o Thiago Palomínio, eu crio conteúdo para redes sociais, eu sou estudante de Direito, além de trabalhador. Então, a pauta é rasgar a CLT. E eu acho que rasgar a CLT é um problema gravíssimo, porque a CLT prevê inúmeros direitos. Entre eles, o 13º salário e férias. Se a gente rasgar a CLT hoje, amanhã vai ter funcionário que vai trabalhar o ano inteiro e não vai receber férias e não vai receber 13º. É isso. Tu é um empresário. Tu comentou que tu tinha um posto de gasolina e um estacionamento. Sim. E todo empresário busca aumentar a margem de lucro. E tu quer aumentar a tua margem de lucro reduzindo o gasto com funcionário. Tu não quer pagar FGTS, tu não quer pagar 13º salário e nenhum direito trabalhista. Já vou te dar uma parte. Tu mesmo comentou no debate com o Alfredinho que tu é contra o FGTS e contra o 13º. E contra um terço de férias também. E tu mentiu, dizendo que o FGTS é descontado do salário do funcionário. E mentiu, dizendo que o 13º é descontado 1/12 todo mês e paga no final. É mentira. O FGTS é depositado numa conta da Caixa separada. Eu trabalhei em sorveteria, trabalhei em supermercado, tudo em escala 6x1. E eu recebi esses direitos. Então tu não pode ir a público, mentir pra todo mundo e achar que tá tudo bem. Não. É imoral, é feio. E tu se coloca como um inimigo do povo trabalhador quando tu quer rasgar os direitos trabalhistas. Vamos lá. Eu só vou concluir aqui, que é o seguinte. Assim, se a gente rasgar a CLT hoje, amanhã vai ter funcionária grávida que vai estar trabalhando porque não vai ter licença maternidade, por exemplo. Então esse papo de liberdade de contratação, de liberdade de negociação entre o patrão e o empregado, ele não existe, porque a liberdade vai se traduzir em mais exploração.
É aquele ditado que entre o grande e o pequeno, entre o rico e o pobre, a liberdade oprime. É o direito que liberta. Se eu tirar o direito trabalhista, vai traduzir a vontade do empregador, porque o funcionário não tem poder de barganha. Sim, Perfeito. vamos lá. Você colocou várias coisas. Eu acho que a coisa mais difícil de refutar o que você colocou foi no final, mas eu vou começar pelo começo, que foi quando você falou do FGTS, né? Onde eu menti que ele é descontado do... Na verdade, você não falou do FGTS, você falou do 13º, né? Mas FGTS e do 13º. o FGTS, ele é pago a guia, eu achei que isso é uma questão muito básica, né? Mas a guia é paga pelo patrão. Só que esse dinheiro é do funcionário. Então é descontado Não é. do funcionário. A partir do momento e você me custa 11, eu faço a conta dos 11, eu não faço a conta dos 10. Isso Mas se eu não precisar pagar esses 11 e puder pagar só os 10, eu pago só os 10. Porque o 10 é o salário. Esse 1 a mais é aquilo que você está sendo obrigado a recolher para ter um fundo de garantia do seu funcionário. Então, se você elimina o FGTS, seu funcionário não vai ganhar 11, ele vai ganhar 10. é Mas tu muito deixou básico. muito claro que era tirado do salário Mas do é funcionário. Não é tirado. claro O que é, funcionário não é. recebe os R$ 1.500, Deixa eu te falar uma coisa. 8% a mais é Deixa eu pago te de falar uma coisa. FGTS. Isso é um truque, Numa conta da Caixa e o 13º não é querido. descontado Mas dos isso- avos. isso- Não, tu fala que tu sabe pra mim na frente de todo mundo. Mas quando tu se senta com o Alfredinho, que é Não, um senhor que não, não sabe nem não, juntar com não, um B, que tem calma. 70 anos de idade, tu Calma, mente calma, na frente calma. de todo mundo, cara. Isso Calma, é feio. deixa eu te falar uma coisa. Não, Quando eu tô você- bem calmo. Só Calma. que o problema é que é feio vir a público mentir sobre o Calma, são 13º. duas coisas separadas. Primeiro é o seguinte. Mas é bom, a galera votou porque, tipo assim, ele já ganhou. Acabou, né? Não, tá, Arthur, para de falar, o cara já te deu uma lavada. Eu gostei muito, assim, mas gente, nós não vamos continuar, tá? Mas já deu pra sacar qual é a vibe. Todos que sentaram ali na frente deram um calor no Mamãe Falei. Todos sentaram ali e deram um calor nele, cara. Sabe? Acabou a época que essa turma falava sozinha, gente. Acabou a época que essa turma falava sozinha. Acabou. É isso. Agora é assim.